começando o nosso podcast. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, toda a galera online. E, inclusive, esse que é um podcast especial. Você está vendo que eu estou aqui, diferente das outras vezes que vêm os líderes. Fui chamada por um pedido especial, porque hoje é especial Dia das Mães. Estou aqui, mamãe primeira viagem. Agora, a grande sensação, a grande atração de hoje não sou eu. Ela é mãe de 4 filhos. Uau. E ainda arruma tempo para gravar podcast. Bispa Fê, seja bem-vinda. Ai, que alegria estar aqui com vocês, falando desse assunto que eu adoro, né? Uma das maiores realizações da minha vida, de todas, é ser mãe. Né? Um sonho de infância, eu sempre desejei ser mãe, desde pequena. Engraçado que as minhas amigas de infância, quando me encontram, falam: Fê, você sempre falou que ia ter 4 filhos. Uau, e eu não me lembrava disso. Né? E realmente você vê quando a gente coloca os nossos sonhos diante do Senhor, porque filhos, eles vêm da mão e vêm da bênção de Deus, né? Não é algo que a gente pode planejar ou simplesmente, né, querer, né? Isso é algo que só Deus pode nos dar. É verdade. Então, Deus me abençoou com a maternidade, tem muita coisa para contar, para dividir, mas sim, hoje eu sou mãe de 4 grandes promessas de Deus na minha vida, que são o Dave, a Carol, o Noah e o Ben, e são a melhor parte da minha existência, tá toda resumida ali. Que delícia. Esse papo hoje vai ser uma delícia. Mas fica tranquilo que não vai ser só um papo de mãe, porque hoje trouxemos também a Amanda, que é só filha. E só aí, filha, mãe. ela vai... De uma super mãe, aliás, diga-se de passagem. Oi, mãe. Um beijo pra minha mãe, Beijo, né? mãe. Tô representando aqui vocês. A Amandinha vai pôr as mães na parede, é isso? Exato. Vamos perguntar Vai. tudo que os filhos queriam saber das mães. Eu vou perguntar aqui, representar toda a galera. E pra começar... Eu tinha uma dúvida. E eu falava isso pra minha mãe a minha adolescência inteira. Eu falava: eu só vou descobrir se você ama todos os filhos iguais a hora que eu for mãe. E tem a resposta? Tenho. Não, a gente ama igual. Igual, né? Ama igual, não tem, imagina. É claro que existem em algumas características que você tem uma afinidade maior com um filho e com outro, mas eles se complementam, é impossível, né? E quando eu era só filha, eu falava: acho que gosta mais de um, mas não. Realmente nós amamos igual, todos igualmente os filhos, não tem jeito. O amor do coração de mãe só cresce. Quando eu tive o Dave, que é o meu primogênito, aliás, um podcast imperdível. É verdade. Que eu, das 1000 visualizações, 999 são minhas. Porque eu assisti e reassisti como ele é inteligente, como é gostoso conversar com o David. É uma delícia. E eu gosto, por exemplo, é algo que eu adoro fazer com o David. Porque o David tem um papo bom, um papo cabeça. E é uma delícia conversar com ele muito tempo. E ele gosta de conversar por muito tempo. E como eu também gosto de conversar, então às vezes eu ligo e a gente fica conversando por muito tempo. Então, isso é uma afinidade maior que eu tenho com ele. O Noah, eu estou cultivando a conversa. Então, ele vai ser bom de papo também. A Carol também é gostoso de conversar, mas a conversa da Kai é mais de menininha. Princesa, né? Princesa, aquelas coisas. Ai, você viu isso? Ai, mãe, assim, sabe? Então, é outro tipo de conversa. Então, é uma delícia a gente ter esse tipo de relacionamento. E essa era uma das minhas dúvidas, Amandinha. Então, está solucionada, pelo menos no meu coração, né? Não posso falar por todas as mães, mas o amor é igual. Quando o Dave nasceu, eu pensava isso: será que eu vou conseguir amar mais alguém na intensidade que eu amo o David? E sim, né? Quadriplicou esse amor, só cresceu. E aproveitando aqui, vou tirar então a minha dúvida. Qual a fase mais difícil de formar e tal? Porque eu tô com o Isaac, eu falo que a cada hora é um desafio e cada hora é mais apaixonante. Eu falo pro Renan, o Renan falou: eu acho que essa é a melhor fase dele. Detalhe que ele fez 1 ano, gente, mas tô assim. E aí, tem filho jovem, tem filho adolescente, tem filho criança, tem filho bebê. Qual que é a fase que de repente mais desafia? Olha, eu acho que a fase mais desafiadora para mim foi eu me tornar mãe. Então, eu falo que quando nasce o bebê, nasce a mãe, mas o bebê tá assim, no rock and roll a gente tá na valsa. Então, até que afina as sintonias e você entra no mesmo ritmo que a criança,
eu acho que essa é a fase de maior adaptação. Na relação mãe e bebê, porque outro dia até me falaram, eu quero tanto ter um bebê. Gente, você vai ter um bebê 6 meses só. Você tem que desejar ser mãe. Você está formando um ser humano, né? Você está formando uma pessoa. Então, esse é uma missão muito maior. É uma missão que se inicia e ela nunca mais termina. Ela não vai terminar aos 18 anos. Ela vai continuar como a relação que, né, eu tenho com os meus pais até hoje. Eles ainda me formam, eles ainda me ensinam, eles ainda são o lugar do meu conselho, da minha dúvida, e vai ser assim eternamente, né, porque o legado e os conselhos que eu fui recebendo ao longo da minha trajetória, eles são eternos dentro de mim. Então, essa voz é muito importante. E eu acho que quando a hora que se alinha, porque o casamento também se transforma, deixa de ser marido e mulher e se torna uma família, efetivamente, quando vem o fruto desse relacionamento, né? Então, o casamento também, ele, né, aquele negócio, abre aqui um espacinho, tem chegando mais gente, cada um dá uma encolhidinha, sabe? Quando anda muita gente no banco de trás do carro, é essa sensação no pós-parto. Essa eu acho que é uma fase de adaptação bem intensa no relacionamento, no casamento e na relação mãe e filho, que poucas pessoas abordam. Eu acho importante a gente abordar, porque a maternidade é maravilhosa, mas ela é muito transformadora e desafiadora. E a gente romantiza, é claro, é um sonho, né? Então, a gente fala do lado lindo da maternidade e que precisa existir. Mas, como toda conquista, ela vem acompanhada de novas responsabilidades, né? E a maternidade traz isso. Então, ela traz um amadurecimento muito grande. E depois, eu acredito que na adolescência, o que acontece? Começa a entrar mais vozes. Você fica por muitos anos, até os 15, 16 anos, você é o centro das atenções. Então, hoje, né, tudo que o bem faz, o Noah faz, mãe, vem ver. Mãe, olha que legal. Mãe, eu consegui. Então, eu sou a plateia principal. É o meu aplauso, é o meu reconhecimento, a risada é para mim, o olhar é para mim. Quando chega na pré-adolescência e na adolescência, já não é mais a aprovação dos pais, né? Você já construiu aquela autoestima muito importante, fundamental até os 7 anos de idade, para as crianças. Eu acho muito importante, quando a gente está formando os filhos, também entender o desenvolvimento psicológico da criança. Você não precisa ser um especialista, mas você pode ler livros, você pode compreender qual que é a fase de desenvolvimento emocional daquela criança. Porque a gente vê hoje uma geração de muitos adultos que não são maduros emocionalmente. Por quê? Porque não tiveram as suas emoções nutridas, né? Então, como mãe, eu sempre procurei nutrir muitos potenciais na vida dos meus filhos. O primeiro de todos, o espiritual. Porque ainda que eu fale como mãe, o Espírito Santo que ensina todas as coisas tem espaço e é uma voz que pode falar com os meus filhos. Então, isso é muito gratificante, porque eu vejo hoje o Ben com 3 anos, vai fazer 4. Em breve, ele sabe reconhecer Deus. Ele sabe reconhecer a voz de Deus. Uau. Então, isso é muito lindo, né? Quando no carro, outro dia ele falou, mãe, eu quero enxergar Deus. Eu falei, põe a mão no coração e ora. E aí depois, no outro dia ele trouxe, ele falou, mãe, eu senti que Jesus estava perto de mim. Que lindo. Então isso é algo que a gente ensina a se relacionar. A gente também precisa ensinar os nossos filhos a se relacionar com todos os tipos de emoção, porque às vezes eu vejo mães superprotetoras, porque a maternidade, ela te desperta o instinto de proteção. Muito. Claro, você quer ver uma leoa despertar e você mexer com o filho de alguém, né? Então, não mexa com o filho das pessoas. Porque a gente vira uma leoa mesmo. Só que você precisa... E aí, às vezes, né, esses instintos de proteção, isso pode ser superdimensionado. E aí, você querer poupar a criança da frustração, do não, da tristeza, do dividir. Na verdade, você não está protegendo, você está deformando. Então, quando a criança pequena, ela é muito egoísta, porque só existe ela no universo dela e a mãe, por enquanto. Então, quando o Noah, ele quer um brinquedo do Noah, eu falo, tudo bem, só que você vai pegar o
ter o brinquedo preferido e você vai dividir. O que eu estou fazendo? Eu estou dando sementes de que ele também vai ter que dividir algo que ele gosta. Então, a convivência com mais irmãos, ela é muito produtiva, porque ela gera não só o acolhimento do irmão mais velho, que é um referencial, então crie muito bem o primeiro filho. Todas a dedicação, porque ele vai ser referência para todos, né? Mas também a convivência com outros irmãos faz com que você aprenda muitos princípios, que lá na frente a criança vai precisar da generosidade, do dividir, do compartilhar. E na pré-adolescência, você perde esse cenário, onde a tua voz é o que diz tudo, porque a criança não vai procurar no Google, ela vai perguntar para você, mãe, como que Deus criou? E aí a tua voz que determina o conhecimento. E aí entra muitas vozes, porque na nossa formação, na minha e no Douglas, o Douglas é um paizão muito presente, a gente só dá acesso ao celular após os 12 anos. Porque a maneira que a gente acredita que o desenvolvimento da criança acontece de forma positiva e já colhemos frutos disso, né? E a gente já tem o Dave e a Carol, que já é o reflexo disso. Então, entra o YouTube, entra eu vi na internet, entra o meu amigo disse, entra os meus amigos falaram, então entram muitas vozes. Então, não tem mais só a aprovação do pai e da mãe e de Deus. Começa a entrar um momento em que a criança, que já não é mais uma criança, é um pré-adolescente, precisa da aprovação do grupo. Então, ela precisa se sentir aceita, ela começa a formar uma autoimagem pessoal, é a hora que entra também as encanações com relação à aparência. E então, é um momento que você precisa estar muito ao lado, não mais à frente do seu filho, no sentido de que estão as minhas pegadas, elas são fortes, pode segui-las, mas eu estou ao seu lado, para que você consiga atravessar essa jornada, né? Então, muda o papel. E quando os pais não entendem, aí você pode gerar revolta no coração do adolescente. E fica, às vezes, as vozes da casa, elas são muito importantes, cara. E aí fica uma falação dentro da casa, e as palavras têm muito poder. Ai, essa fase é terrível, essa criança... Ai, porque você, para pedir é homem, mas para entregar é uma criança, sim. Porque o cérebro dele, porque tudo, a gente precisa compreender o que é formar um ser humano. Então, o cérebro tem muitos livros bons, eu não vou dizer nenhum aqui, porque não tem um que eu valide 100%. Então, eu absolvo alguns capítulos que eu trouxe para a criação dos meus filhos. Um que eu posso dizer 100%, que foi um guia na formação dos meus filhos, que é do Dr. Henrique Klagner, você encontra ele online, que é a autoestimulação precoce, aonde eu dou autonomia emocional para as crianças. Tá? Então, ele tem do bebê, e tem da criança, e tem do adolescente. Então, é uma leitura boa para você se inspirar. Mas aí você entende por que a criança ele é maior de idade a partir dos 21. Porque o cérebro, ele é o último órgão que termina a se formar. E ele só está completamente formado, principalmente o córtex pré-frontal, é onde a gente toma as boas decisões, aos 21. Então, você vê aquele homão, porque os adolescentes hoje, você vê uma mulher de 13 anos, uma menina de 13 anos, ela é uma mulher. Sim. Ela já tem a puberdade, ela já tem aquele corpo maravilhoso, lindo, o cabelo, tudo, só que ela é uma criança ainda por dentro. E aí, os pais e meus filhos que são muito grandes, eu preciso sempre me lembrar, né? Ainda é uma criança, é grandão, mas por dentro as emoções estão sendo amadurecidas. E aí você precisa entender que, às vezes, sim, esse negócio de ficar... entendeu? Faz parte, entendeu? Da idade. Está ainda amadurecendo. Você fala com a adolescente, aí não responde. Aí, às vezes, os pais ficam frustrados. Aí você não conversa comigo. Não, mas... faz parte do comportamento. Como o bebê, ele se comunica por balbuciar no início, e a gente sabe o que cada balbuciada significa,
eu acho que é uma nova descoberta na pré-adolescência e na adolescência. E quando você consegue superar essa transição muito próximo ao lado, você já tem todos os pilares que foram estabelecidos na infância e agora na pré-adolescência e na adolescência para uma relação de confiança, de companheirismo e de autoridade, porque os nossos filhos precisam de autoridade, a gente pode conversar mais sobre isso, para o resto da vida, que é o que eu sinto hoje, né? Então, o David, 2 anos, já está morando fora de casa, ele tem a autonomia dele, ele já é um homem, mas ele continua seguindo os princípios estabelecidos, a minha voz continua sendo ouvida e respeitada, então eu tenho meu lugar de autoridade e ele tem a liberdade dele, ele não está cercado na liberdade dele, que um homem deve ter, né? Então, eu acredito que essa trajetória é cumprida, Cássia. Eu estou falando de 21 anos de trajetória, né? Eu tenho mais 20 anos, eu vou passar 40 anos da minha vida formando pessoas. Mas isso é maravilhoso, é encantador. Você vê que você consegue transmitir formação, conhecimento e virtudes. Então, a maternidade, para mim, ela é isso, ela é uma formação. E não existe outro lugar que você queira mais dar certo. Eu amo pessoas. Eu amo ver pessoas vencendo e se desenvolvendo. Agora, se eu fracassar dentro da minha casa, né, isso talvez seria um lugar de muita frustração para mim, né? Claro que não adianta a gente colocar esse peso de culpa sobre nenhuma mãe, porque nós damos os pilares, os filhos fazem as escolhas. Mas é como Bispa Sônia diz, precisamos trazer ela para essa conversa. Com certeza. A minha mãe fala, em casa ninguém é mal criado, é mal aprendido. Então é isso, você ensina. Se não quiser seguir, se não quiser aprender, aí entra o livre-arbítrio e as escolhas de cada um. E essa opção de escolha eu dou desde a infância. Eu não imponho, eu não falo você não vai fazer. Eu falo o que você escolhe. Obedecer e ter a recompensa, ou me desobedecer e ter a tua consequência. Então, isso é muito legal, porque aí o pequenininho fala, ai, mamãe, eu quero obedecer porque eu quero. Então, você quer obedecer? Não, eu quero. Porque eu deixo o drive da autonomia nele. Ele não está mudando um comportamento por imposição, ele está mudando um comportamento por escolha. E isso acho que é uma chave fundamental dentro da maternidade. E com isso você cria adultos responsáveis, né? Que vão tomar as decisões conscientes, que é aquilo que eles querem, que sabem vai gerar a melhor consequência ali para eles com base na decisão. E Bispo, no caso de mães que já estão no momento de que o adolescente está na adolescência, já está virando quase o O2 ou virou O2, mas ainda mora com ela, e ela não conseguiu ter um bom relacionamento com o filho, não conseguiu se conectar e está distante dele. Como que você aconselha essa mãe para conseguir voltar a se conectar com o filho, voltar e até assumir essa posição de autoridade que você mencionou? Então, minhas respostas acabam sendo cumpridas porque tudo no relacionamento é processo. Sim. Não existe uma solução. Você vai ter que reconstruir um processo. Então, vamos dizer que essa mãe perdeu a infância. Tá? Ela não conseguiu interferir na infância, ou ela quis criar um Alice no Mundo das Maravilhas. Tudo era perfeito para essa criança, e agora chegou a hora de ouvir não. E é claro, uma criança que não se relacionou com o não, desde o colo, ela vai ser difícil para ela se relacionar agora. E agora? Que palavra nova é essa? Né? Então, o não, ele não pode vir como um desequilíbrio. O não, ele é um princípio de autoridade. Então, precisa começar a ver. Não adianta agora você entrar e falar, me obedece porque eu sou tua mãe. Mas quem é você? Então, você vai gritar para eu te obedecer? Ele não vai obedecer, ele não vai te ouvir. Você não teve presente quando ele estava chorando. Quando ele chorou, você falou, cala a boca, engole teu choro. Você desmereceu o sentimento daquela criança. Então, tudo isso está registrado. Eu falo que a infância é a caixinha preta, está lá na caixinha preta. Né? Então, você agora vai ter que construir uma nova imagem dentro do coração dessa criança, como mãe. Eu sempre falo, se você tiver que escolher numa situação entre ser mãe e amiga, seja mãe, porque a tua missão é ser mãe. E mãe ama, mãe coloca limites,
Mãe faz o que é melhor para o filho, não o que é mais agradável. Às vezes o que é melhor é o não. Então, você precisa sustentar o não. Por mais que às vezes dói, né? Às vezes a gente fala, ai, queria tanto... A vida a gente vai amadurecendo, para não falar envelhecendo, né? E a gente vai vendo que a vida não é fácil, né? E aí, às vezes, você fala, puxa, eu queria poupar meu filho disso. Mas eu sei que ele são ferramentas que eu estou dando hoje, que ele vai precisar no futuro. Então, você vai ter que reconstruir esse relacionamento. Como? Primeiro, entrando no universo dessa criança. Né? Eu preciso saber quem é o Harry Styles, eu preciso saber o que é Snapchat, eu preciso entrar no universo, eu preciso saber quem é Joe Rogan, eu preciso saber qual que é a creatina, eu preciso entrar no universo do meu filho, eu não posso ser um ET, entendeu? Fora desse universo que só chego para dar bronca. É claro que ele não vai me ouvir. Então, eu preciso me aproximar. Como que eu me aproximo? Primeiro, através da oração. Então, existe algo que eu aprendi com a minha mãe, eu não aprendi isso através de conhecimento nenhum, que é você, quando o teu filho está dormindo, você profetizar bênçãos no ouvido dessa criança, porque você acessa o subconsciente. Depois, acho que 3 anos atrás, eu fui descobrir que isso é um estudo científico, que você realmente consegue acessar quando a criança está dormindo. Enfim, estudo, acho que é de Stanford, uma dessas grandes universidades internacionais, que você consegue acessar o subconsciente da criança quando ela está em repouso profundo, né, de todos os ciclos que o sono traz. Então, você vai começar, sim, quando o teu filho estiver dormindo, esse adolescente, vá até o quarto dele, profetize bênçãos, sabe? Eu não vou entregar pronto, eu tenho decor, mas entra e se dedique. Quais as promessas que eu quero profetizar? Então, por exemplo, quais as promessas de Deus na Bíblia para os filhos? Né, que você é uma herança bendita, que vocês serão poderosos na terra, que vocês serão benditos até 3ª e 4ª geração. Estou falando de algumas. Conheça todas. Estude. Quais são as bênçãos que os filhos têm na palavra de Deus? E quando estudar, declare, transforme a palavra de Deus em oração. Então, declare isso no quarto do teu filho enquanto ele estiver descansando. Acesse o coração dele dessa maneira. Comece a ter momentos de conversa. E expressa isso, eu quero me aproximar de você. Porque o adolescente também precisa do suporte dos pais, gente. Eles vestem essa capa da independência porque precisam se encontrar. E essa não é uma busca simples. Eu acho que é importante a gente voltar na nossa adolescência e pensar, poxa, como foi difícil para mim? Ele está passando pelas mesmas crises, pelas mesmas mudanças no corpo, e é difícil. Então, é importante você não só exigir, né, essa compaixão que precisa haver pela fase que o adolescente, o pré-adolescente e o jovem está atravessando. Né? E aí, reconstruir a comunicação. Quando você reconstrói a comunicação, você entra no universo, você entende os interesses, você não impõe só as suas vontades, mas também você vai descobrir tantas coisas legais, né, novas, pessoas diferentes que eu falo, quem tem filho nunca vai ser brega ultrapassado. É verdade. Porque o jovem te atualiza, ele te moderniza, ele te dá um toque, isso não é legal. Fala todas as trends. Você está sendo cafona, para com isso. Então, isso é muito gostoso. Então, deixa ver essa troca. A hora que você criou de novo essa base, esse patamar da confiança, aí sim é a hora de você impor de novo a sua autoridade. Mas a autoridade, ela tem que ser imposta com respeito. Mas ela precisa existir. Então, vamos dar um exemplo prático? Bora. Nos meus filhos tem hora para chegar em casa. Ponto final. 00:30 é dentro de casa. Então, você se vira. Se você vai sair às 11, se você vai sair às 10:30, eu não sei. Ou 00:00 é dentro da porta para dentro de casa. Então, isso é um limite de autoridade. Ah, mas os meus amigos não fazem. Não, você não é todo mundo. A minha casa não mora todos os seus amigos e eu sou a tua mãe. Então, isso é um limite. Agora,
Bispa, você impede os teus filhos de saírem? Não. E todos os amigos deles são da igreja? Não. A maioria sim, mas eles têm amigos que não são. Então, qual que é o meu respeito? Você tem liberdade, mas como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu falo, lembre-se que vocês são servos de Deus e o que vocês estão revelando ao mundo, porque muitas vezes o único contato que as pessoas terão com a Bíblia será você, a tua vida e o teu testemunho. Isso é muito bom, né? Outro dia, a Pati Beires deu aula para um amigo meu de escola. E ela falou, eu fiquei surpresa, porque ele falou que de todas as meninas, e nem eu sabia, eu fui saber isso depois dos 35 anos, tinha um bolão entre os meninos, quem ia te beijar, quem ia te levar para sair primeiro. Nossa, olha. E você nunca saiu com ninguém. Mas isso não foi uma imposição que os meus pais me fizeram. Isso era o meu testemunho de vida que eu escolhi ser assim. E olha que legal, esse foi o testemunho. E aí ele falou, a gente já sabia que ela ia ser pastora, que ia ser bispa. Porque esse era a minha escolha desde a minha adolescência. E eles eram meus amigos, eu convivia com eles, eu estava, só que eu não ia para cervejada, eu não ia para balada. Mas eu ia assistir Copa junto com eles, sim. A gente sentava, a gente curtia. Então, eu acho que é essa liberdade que todos nós precisamos como ser humano, mas acompanhada da consciência, da responsabilidade, da consequência. Você precisa mostrar, olha, lá no fim, é um ajuste de rota. Tá? Se eu sair daqui e quiser chegar num voo no Rio de Janeiro, eu tenho uma rota para seguir. Se eu desviar um pouco, ou se eu ultrapassar um pouco, eu chego no Espírito Santo, eu não vou pousar onde eu quero. Né? Então, eu vejo hoje, muitas vezes, a Carol entrou com a bênção de Deus na faculdade que ela desejava. Mas foram 10 anos de dedicação. 10 anos de straight A's. Ela só tirava 10 por 10 anos. O quanto que ela se dedicou? Muito. Algumas vezes eu ficava, como mãe, com dó. Poxa, e algumas vezes, agora que ela alcançou o objetivo dela, porque esse era o ponto que ela queria chegar, ela fala, mãe, obrigada, porque você me ajudou a permanecer no meu objetivo. Então, eu várias vezes falei, filha, se você cansou, porque tinha dias que eu via ela esgotada, você não precisa, mas se é o que você quer, vá até o fim. Mas se você acha que não é o que você quer, você não precisa se dedicar 100%. Mas se você quer o top, a tua dedicação precisa ser 1 milhão. E eu vou estar aqui do seu lado. Então, ela estava estudando, eu pegava, tirava ela um pouco, vamos sentar um pouco na grama, vamos olhar para as nuvens, vamos refrescar, vamos orar, levo o chazinho, lavo o cafezinho, mas eu estou comprometida com ela no resultado dela. Né? Eu não sou uma concorrente nem uma inimiga. Então, você entende, Amandinha, que não adianta você chegar e falar assim, olha, a partir de agora você precisa me obedecer, porque você virou um adolescente e eu não quero que você... Você entendeu? Você não pode ser uma pessoa que apareceu do nada, entendeu? Tem que ser uma construção, Aí né? você chega lá, berra e quer que o outro te obedeça. Ele vai te odiar. E é por isso que nasce tanto ódio na adolescência, na relação pai e filho. Porque você teve ausente. Você não teve lá quando ele precisou de você. Sim. Verdade. E aí? E eu tenho até... Eu queria voltar num ponto que a minha mãe, ela fez a mentoria da Bispa Fê. Ajudou? Não, e foi muito legal, porque teve uma vez que ela participou de um dos encontros, aí ela me ligou e falou, filha, vamos marcar um café juntas? Eu falei, vamos, mãe. Aí ela falou assim, porque eu fiz a mentoria, eu aprendi que a gente tem que ter um tempo de qualidade juntas. E eu tenho uma irmã mais nova, e ela falou, mas esse café é eu e você, porque eu quero investir na minha relação com você. E foi tão especial, não que a gente não tivesse um tempo juntas antes, a gente sempre foi muito próximas, muito unidas, mas foi muito especial para mim ver o posicionamento dela e a proatividade dela falar, conscientemente, eu tenho que tirar um tempo com a minha filha mais velha, um outro tempo com a minha filha mais nova. Então, foi muito, muito legal. E aí, eu queria fazer uma pergunta sobre como conciliar
a vida espiritual com as outras relações. Falando do âmbito ali do adolescente, do jovem, que tem que buscar Deus, é a prioridade dele como cristãos, só que ele tem faculdade ou escola, trabalho, cursinho, tem que estudar muito. Como que, dando um conselho de mãe, você sugere que ele faça? E até falando do testemunho da sua vida, né? Como foi a sua experiência para estudar? Eu sei que você foi mãe cedo. Como foi para você conciliar todas as áreas da sua vida e ter Deus sempre como prioridade? Conselho de mãe. Conselho de mãe. Eu acredito que é o principal dos relacionamentos, né? Eu falo muito isso. Quem fala com Deus muda a sua maneira de falar com o próximo, né? Então, essa relação, se ela não estiver saudável, você não vai se relacionar bem com nada. Nem com os teus estudos, nem com os teus desafios, nem consigo próprio. Então, ela é a raiz de tudo. É a relação da vida, do Criador, Sim. do doador. Então, cabe a observação dos pais, de falar, opa, você não está lendo a Bíblia por quê? Você precisa voltar a ler a Bíblia. Você precisa. Se você for ao culto, mesmo numa véspera de prova, você está honrando a Deus. E por honrar a Deus e cumprir um princípio espiritual, isso vai trair a bênção de Deus sobre os teus estudos. Então, é você inculcar, como a palavra fala. Inculcar a palavra de Deus. E manter ela viva. E é muita conversa. Então, eu gosto muito, porque o Douglas, ele não perde uma oportunidade. Às vezes a gente está almoçando e eu estou ali mais relaxando, mas quando ele vê que está todos nós reunidos, ele traz o honrar a Deus, o honrar a família, o amor ao próximo, a humildade, a fé. Então, são temas que precisam ser uma constante na nossa boca, e a observação. Opa, eu estou vendo que meu filho está se esfriando, então volta, então faça mais, né? Porque às vezes vocês não estão percebendo, às vezes a gente não está percebendo, né? Então, na minha adolescência, um dia eu acordei, foi engraçado, e eu sempre acordava e a minha mãe já me dava minha lista de tarefas. Graças a Deus. Miss Passione é super organizada. E aí ela me deu uma lista de tarefas. E sabe quando você acorda no final de semana que está dando download ainda na alma? E aí eu estava assim meio... E ela falou tanta coisa que eu precisava fazer que eu comecei a chorar. Ela falou, o que você está chorando? Eu falei, mãe, eu nem acordei. Né? Que tinha os nossos quartos e tinha uma mesa do café da manhã entre os quartos. Então a gente tomava café da manhã na porta do quarto, praticamente. Então, sabe, eu nem tinha me movimentado. Não tinha, sabe quando você está assim, você está na mesa? Aí eu falei, calma. Ela falou, não, vamos ter uma conversa. E a minha mãe teve uma conversa para você ver essa importância dessa conversa intencional. Sim. E ela falou, deixa eu te falar uma coisa, filha. Filho de peixe, espiritualmente, não é peixinho. E não é porque o papai e a mamãe escolheram ao Senhor que você vai ter uma boa relação com Deus. E aí ela me contou uma história. A Passione é ótima com as histórias, né? E essa história eu já contei para os mais velhos. Vai chegar a hora de eu contar para os mais novos. E a história é o seguinte. Tinha um grande... ele era um mago. E ele tinha um aprendiz. E esse aprendiz, ele queria saber fazer tudo o que esse mago fazia. E ele andava atrás dele, me ensina, me fala como é, eu quero saber, eu também quero fazer essas mágicas, esses truques, quero que as pessoas também me admirem como te admiram. E um dia eles estavam andando, e ele pegou o aprendiz dele e afogou num lago. E afogou e deixou. Deixou. Quando tirou, ele... sem ar, por que você está fazendo isso? Ele afogou de novo. E deixou. E dessa segunda vez, mais tempo ainda do que a primeira. E tirou, ele falou, mas eu só quero aprender com você, o que você quer me matar? E ele falou, pela terceira vez. Socorro! E a última vez, ele quase morreu afogado. E ele levantou, né? E aí, esse mago falou para ele, o dia que você desejar
ser como eu sou, na intensidade que você desejou, respirar, você está pronto para ser como eu. Nossa. Uau. E aí a minha mãe então falou, se você quiser ser como eu, deseje como você não consegue viver sem ar, que assim você não consiga viver sem a presença do Espírito Santo. Uau. E ele seja imprescindível na sua vida. A hora que ele for imprescindível, aí você pode dizer que você tem uma relação com Deus. Então, eu acredito que de todas as prioridades, a Bíblia já estabeleceu uma. E não adianta querer mudar essa ordem. Sempre vão aparecer prioridades. A maternidade traz prioridade, a vida adulta traz prioridades, boletos. E busque primeiro a Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. É isso. Amém. Tô quase chorando, gente. Foi emocionante. Não, que incrível, incrível. E, Bispa, quando a gente está falando aqui em nome dos adolescentes, a nossa galera de 11 a 18 anos e a galera mais velha do A2 também, 18 para cima, tem algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma família estruturada, que puderam dar bons conselhos, trazer a palavra do Senhor dentro de casa. Só que ainda assim eles querem viver isso na família que eles vão gerar. Eles querem ter uma família estruturada, eles querem ser bons pais, eles querem ser bons maridos, boas pessoas. Que conselho você dá para essa pessoa que não teve isso dentro de casa, não tem uma boa referência, mas quer ser a boa referência? Seja a diferença que você tanto sentiu falta. Seja. Você tem tudo para ser e você tem mais do que quem nunca teve. Se tem alguém que dá valor à família, quem nunca teve família. Tem muita gente que desrespeita pai e mãe porque nunca passou um dia sem o pai. Sim. Agora, quem não teve pai, sabe o que é ter um pai na mesa. Né? Então, seja a diferença que tanto te fez falta, mas seja mesmo excelente. Seja o melhor pai que os teus filhos podem ter, a melhor mãe que os teus filhos podem ter. Não importa que você não teve. Aliás, a tua escassez vai gerar uma excelência, porque você sabe a dor, que é não ter um abraço, que é não ter alguém nas datas especiais. E aí você sabe o quanto a tua presença impacta na vida daquela criança. Então, apesar de eu ter vindo de uma família muito estruturada, eu acho que das bênçãos que o Senhor derramou sobre o nosso ministério, a que eu mais admiro, todas são importantes, mas a bênção da família, realmente ela me arrebata. Né? E é lindo o amor que Deus entregou aos meus pais e a maneira que eles nos ensinam a valorizar a família e se sacrificar por ela. E a relação que eles conseguiram construir conosco, com a igreja também, uma relação linda de amor. Então, que o amor, que é o vínculo da perfeição, seja esse motivador. Não importa, você não teve. Ok, mas você pode ser esse doador. Perfeito. E a gente tem algumas frases aqui que é padrão de mãe. Sempre tem aquela frase que toda mãe fala e ela diz que não é assim, que só ela fala. E eu vou trazer algumas aqui pra gente descobrir. E queria que vocês comentassem de forma rápida cada uma dessas frases, porque vocês mães falam elas. A primeira, você não é todo mundo. Por que toda mãe fala isso? É porque é verdade. Isaac tá com 1 ano, já fala pra ele, filho, você não é todo mundo. Não adianta. Pode, vamos subir que... Eu fico com ele no parquinho, né? E fica outras crianças junto e tal. Aí eu vejo e falo, pode vir, e chora. Falo, vem que você não é todo mundo. Né? E tem um meme muito legal, que eu não sei se vocês já assistiram, tá super em alta, que é uma saída de maternidade, e aí uma professora ensinando as mães. E aí uma aluna fala, eu não vou entrar porque eu vou ser diferente e tal, não. E aí ao longo da historinha ela vai falando as mesmas palavras. Pronto, já tá pronta, pode ir. Ela, não, eu falei que eu ia fazer a diferença, mas a gente acaba tendo essa conexão, né, com os filhos, no sentido de fazer com que eles façam a diferença, né?
E é muito legal. Isso eu falo que com a maternidade eu descobri uma nova Camila. A gente descobre, né? Quando a gente casa, a gente descobre uma nova versão nossa e nasce, de fato, uma mãe com a maternidade e nasce uma versão diferente e uma versão que eu digo que eu não conhecia paciência antes de ser mãe. Principalmente por lidar com essa geração que é mais ativa, mais simultânea, mais instantânea. Então a gente acaba sendo mais pilhado. Mas quando você vai educar um filho, quando você está cuidando de um filho, você tem que ter muita paciência para entender os limites, para colocar os limites. Então é legal porque você descobre em você e acaba pegando a referência da sua mãe, né? Então eu acho que nada mais essas frases, né, que você está trazendo aí é referência de outras mães que a gente carrega. E acaba, como estamos descobrindo uma nova versão, a gente pega aquilo que está na nossa mente e acaba impondo e acaba colocando, né, nessa nova versão. Agora é isso, é construção de identidade. Você precisa dizer para o teu filho quem ele é. Muitas vezes, teu filho vai voltar para você para saber quem ele é. Você continua sendo o primeiro espelho. E é isso, você não é todo mundo. Final. Próxima. Quando a mãe fala, um dia eu vou sumir dessa casa, vocês não me dão valor. E aí, tem essa frase também das mamães. Eu vou deixar para a bispa, claro. Eu nunca falei essa. Eu também não falei. Eu falo assim, o dia que eu não estiver mais na Terra... É uma adaptação. Versão bispa. Mas eu falo, vocês ainda vão lembrar de mim. É porque a ausência, né? Sempre dá valor quando, né? Quando perde. Então é falar assim, não acho que eu vou estar aqui para sempre. Próxima. Enquanto você estiver no mesmo teto que eu, vai fazer o que eu mandar. Essa é uma bronca, hein? Com certeza. Opa. Na minha casa, minhas regras. Total. Tem que ter limite. Esse negócio de, meu filho tem 10 anos e ele não me obedece. O quê? Teu filho tem quantos? 10? Peraí, não é não. Tira mesmo. Bispa, você já tirou o celular dos teus filhos? Até o ano passado, eu nunca tirei. A Carol já era moça, mas por que eu falava, deixa o celular em cima da pedra da pia? Porque eu sabia que se eu, que sou adulta, formada, às vezes não sei administrar esse ser, quanto mais ela entre escolher estudar e ficar nisso daqui, o que é mais prazeroso? Com certeza o celular. Então, ela às vezes ela ia, às vezes ela falava, mãe, obrigado, porque me ajuda. Então, é uma ajuda. Agora, jamais moça, mas muitas vezes o meu castigo era, vai ficar sem celular, ponto final. Vai ficar sem internet, vai ficar sem jogo. Tem que ter limite, gente. Limite é bom. E uma coisa, a criança se sente amada no limite. Não tenha medo de dizer não aos teus filhos. Não tenha medo de falar, eu não posso. Tem mãe que se endivida para dar algo para a criança que não faz parte da tua realidade hoje. Não quer dizer que não vai fazer parte de amanhã, mas hoje não faz. Vale a pena? Claro, muitas vezes a gente vai deixar de ter para a criança ter. Mas também é muito bom ela saber que não temos. Não temos, não podemos, e essa não é a tua realidade hoje. Então, você mostrar que aquela casa tem regras, né? Você, quando você assistia lá a tal da Super Nani, qual a primeira coisa que ela fazia? Escrevia as regras e punha claramente. Verdade. Então, se você está no caos, faça isso. Mas as regras precisam ser claras. E as primeiras pessoas a obedecer essas regras precisam ser os pais. Então, assim, se em casa a gente não grita, não adianta você gritar. Porque se em casa a gente não grita, ninguém grita. Eu não estou dizendo não usar voz de autoridade. Eu uso voz de autoridade com os meus filhos, porque a hora que eu subo um tom, eu estou dizendo, opa, a dona do barraco chegou. Vou pôr ordem nesse barraco. O que eu estou dizendo? Eu estou falando com você como mãe. Sim. É hora de dormir. Acabou. E é uma maravilha. Sobe os dois, aí eu faço uma competição, quem chegar por último é o pepino seco, sai todo mundo correndo, a gente se atropela na escada, mas eu falei com autoridade. Então eu não posso ser
a voz que clama no deserto. E você não pode achar que é normal você falar 1000 vezes para o teu filho, ai, e é um convite. Eu sempre falo, gente, você não convida, filho. Vamos dormir? Não. Aí vamos escovar os dentes. Não existe convite para aquilo que é obrigação. Você precisa saber cuidar da sua higiene pessoal. Você precisa saber que você tem hora para dormir. Não tem negociação. Quando que tem? No final de semana. Aí tem exceção. Mas, às vezes, a mãe não sabe se colocar nesse lugar. Então, ela se coloca como uma pedinte. Ai, vamos escovar o dente, por favor. Não existe isso. Você é mãe, assuma o teu papel. É hora de escovar os dentes. Ou escova, ou vai para o castigo. Chama do que quiser. Ai, não chama de castigo, é traumatizante. Chama do que você quiser, é cantinho. Não. Eu chamo de castigo. Ai, entrou minha velha guarda aqui, né? Meus anos 80. A mãe raiz. Sou raiz, né? Somos raiz, eu e Douglas. Então, tá bom, chama do que você quiser, mas tem que ter consequência. A consequência não pode ser legal. Né? Porque o que ele está fazendo não é legal. Então, acho que é importante as regras serem claras e as regras serem seguidas primeiro pelos pais. Então, aqui tem hora para dormir, tem hora para acordar, aqui não se grita, aqui não se bate, aqui não se fala palavrão, aqui todo mundo ajuda, né? Não existe, o prato não se teletransporta para a pia. Então, a coisa mais fofa, o pituco pega a coisinha dele. O que eu estou construindo nele? Autoestima. Eu posso, eu sou capaz. Vai ser um homem que não vai comer na mão de qualquer mulher. Por quê? O homem que também está muito acostumado com serviço ao redor, qualquer uma que faz um agrado, leva ele inteiro. Né? Qualquer um, cai na mão de qualquer Dalila. Então, você precisa dessa autonomia, da independência. Você pode ir lá lavar o teu prato, você não precisa, você precisa de Deus e da tua família, mas não precisa depender. Ai, porque sem ela, sem elas, com ela, nós dois, eu com ela, eu sem ela. Não é assim? Toca o barco, meu filho. Né? Então, as regras, elas precisam ser claras, precisam ter consequências. Então, é o seguinte, já aconteceu dos meus filhos não respeitarem o horário da meia-noite? O que vocês acham? Eu acho que sim. Tem que testar o limite, né? A filha falando. Por isso que eu falei, a representante da classe dos filhos, ela. Eu acho que sim, porque a minha mãe tinha a mesma regra, meu pai tinha a mesma regra. E na igreja, às vezes o culto acabava às 10h30, todo mundo ia sair. Até sair da igreja já era 11 horas. Depois até do chegar culto. no lugar já era meia-noite. Eu só desligava o celular, falava, depois a gente vai ver o que... hora que liga. Aí eu desligava o celular, meu pai ligava para as amigas. Camila, seu pai tá ligando. Eu falei, ixi, a casa caiu. Eu acho que já aconteceu. Já, lógico. Claro que já aconteceu. E aí? Aí eu vou fingir, só hoje, coitadinho, porque ele estava no culto, porque ele estava com os amigos. Não, não é coitadinho. Vai ficar sem sair nos próximos 3, 2, o quanto eu achar, não vai sair. Mas eu preciso ser fiel à regra. E não sai. Ai, mas é com os amigos da igreja, é com quem você quiser. Vai ficar sem sair. É chato, mas é limite. Sim. Né? Então, não tenha medo de ser chata, às vezes. Às vezes. E essa frase até complementa o ponto que vocês trouxeram aqui, que é, quando você for mãe, quando você for pai, você vai entender. É isso. Você vai entender tudo. Eu tô começando e já entendo tudo. Eu acho que entendo, né? Já entendeu porque sua mãe colocava horário, porque seu pai te ligava pras amigas. Já. E de fato, você que tá me assistindo aí, um dia você vai entender. Entende mesmo, entende muita coisa. Nossa, como a gente entende, como a gente se torna mais grato aos nossos pais. E é incrível entender, é muito bom. Você vê quantos sacrifícios que um pai e uma mãe faz na imperfeição nossa. Como nós somos imperfeitos, mas como nós desejamos o melhor para os nossos filhos na nossa imperfeição. Isso é tão lindo, isso é tão... todos os dias, eu agradeço a Deus pela educação que os meus pais me deram e abençoo a vida deles. Então, a gente começa o dia saindo de casa, a primeira coisa... Você viu o Dave falando, eu chorei com aquele trecho.
E eu sempre falo, começa o dia agradecendo, começa o dia com Deus e termina o dia com Deus. Né? Como um banho espiritual. Da mesma maneira que a gente começa o dia no banho, termina ele no banho, assim tem que ser espiritualmente. E eu começo o dia, até hoje, agradecendo pelos meus pais, por tudo que eles fizeram por mim, por tudo que eles fazem. E à noite, também agradecendo pela família, porque, gente, é uma dádiva, não importa se às vezes você tem pais que não... A gente só dá o que recebeu. Às vezes os teus pais não receberam nada de bom, eles não têm nada a te oferecer. Mas você tem a oferecer. O teu amor, a tua consciência, o que você aprendeu na igreja, que é uma família espiritual. Então, você pode ser esse doador hoje. O amor, ele é doação. Ele não é investimento. Porque você investe com uma expectativa de retorno. O amor, ele é doação. E quando nós honramos... De todos os mandamentos, metade dos mandamentos, eles são sobre comportamentos, né? Mais de 6 mandamentos, eles falam sobre comportamento. E o único mesmo que reforça a bênção é aquele que está relacionado ao pai e à mãe. Então, não importa. Você veio... Às vezes, tem pais que são, infelizmente, abusadores, emocionais, sexualmente. Isso é uma realidade, infelizmente. Então, você pode encontrar em Deus o perdão. Liberar perdão para os teus pais é você poder abrir um caminho para você se relacionar com Deus Pai. E é importante, né? Porque muita coisa não acontece na tua vida. Não existe o culpado, existe a raiz. Então, vai lá, passa pelo processo do perdão, libera perdão, e aí a tua vida vai se alinhar. Tem um filme muito bonito que ele... Depois vocês colocam aí no insert. Ele fez aquela música... Uma música que explodiu e conta a trajetória dele. Eu não vou lembrar o nome do filme agora. E aí mostra que ele só decolou na carreira dele quando ele foi e se reconciliou com o pai dele. E aí, então, ele se tornou um cantor gospel. É uma história verídica. Eu só posso imaginar, né? Eu só posso imaginar. I can only imagine, não estava vindo. Eu não estava conseguindo lembrar o nome do filme. Isso aí. Eu só posso imaginar, cara. E ali você vê uma cura. Então, se você precisa assistir esse filme, ver que uma hora Deus falou para ele, vai lá na raiz e libera perdão. E o pai dele estava, né? Ele não estava aberto. E o amor dele trouxe cura. Então, quando a gente honra pai e mãe, quando a gente libera perdão, independente de quem eles são, aí você encontra a tua trajetória. Aí você entra no teu eixo. Não adianta. Esse é o ponto de partida. Não, se você for querer queimar largada, você vai estar sempre voltando para o ponto de partida. E não adianta queimar largada. Volta, resolve isso, e aí você vai ver tua vida começar, deslanchar, que é o que a gente quer. Queria trazer uma pergunta polêmica aqui. Vou trazer uma polêmica. Vai lá. A pergunta é: filhos de pastores oficiais, é mito ou verdade que eles dão mais trabalho? É polêmica. Bom, eu sou filha de pastora também, né? De pastores. Pastor da Renascer é mito, a gente só ajuda. Tá? Eu não posso responder por todos os ministérios, mas eu posso responder do meu. Pela Renascer, filho de pastor só ajuda, do infantil, do kids, da faxina, da limpeza. A minha mãe me colocava É ou não é, cara? É ou não é, cara? Você vai ficar de escala com a mãe no Kids, vai ajudar e tal. A gente só ajuda, gente, de muito. Eles não dão trabalho, eles trabalham na obra. É isso aí. Agora, é claro, gente, se o cara vê o pai lá ministrando algo que ele não entrega em casa... Né? Então, ele vai dar trabalho, porque ele se sente subtraído pelo ministério. Eu nunca tive isso. Você teve isso alguma vez, cara? Do altar roubar a tua mãe? Não. Nunca. E a tua mãe, eu sei que é intensa no altar até hoje. E mais que ver.
pai. E meus pais também, 100%, e eu fui criada embaixo do banco da igreja. A minha brincadeira de infância era correr embaixo do banco da igreja, competição, eu de quem chegava primeiro. E em casa fazer culto, né? É isso aí. Teatrinho. E onde que você fazia lição de casa? Na igreja. Né? Então, eu fui criada dentro da igreja, e eu acho que a gente só ajuda. Mas é claro, né? Tem muitos filhos de pastores que se perdem porque se esquecem que o primeiro ministério é em casa. Né? Então, não se iluda. Às vezes, tem mães que me escrevem, ai, mas eu criei o meu filho na igreja. Peraí, 2 horas aos domingos, a gente está falando de 8 horas mensais. Você acha que vai determinar a educação dos teus filhos? É o que você falou. Você fica praguejando em cima do teu pastor, que é a tua autoridade, você está ensinando teu filho a desrespeitar a autoridade, é o que você falou, é o que você viveu, são as orações que você fez, foi o teu testemunho de vida. Não culpa a igreja. A igreja não é responsável. A igreja ela vai colaborar na formação do teu filho, mas a responsabilidade, linda, é tua, Santinha. A mãe ainda é você. Põe a mãozinha na massa e educa, tá? E cria o teu filho, porque dá trabalho. Dá trabalho. E é trabalhoso. Não tem... Ai, o Deivão não nasceu pronto, não. Foi muita dedicação. Sim. Um coração lindo, mas não veio pronto. E eu vejo muito que, até pela minha experiência com os meus pais, que é a educação pelo exemplo. Muitas das coisas que eu aprendi foram porque eu vi a minha mãe fazendo, a maneira como ela se comportava, a maneira como ela lidava com as situações, o meu pai, a maneira como ele lidava com o negócio, enfim, que me formaram. Eu sou quem eu sou porque eu vi os meus pais lidando com as situações, a maneira como eles se comportavam, quem eles eram, e hoje eu só sou quem eu sou a Amandinha aqui, porque eu aprendi com eles. Eu acho que a maternidade tem muito a ver com isso, o exemplo que você dá, né? É isso. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa história aqui, essa mesa aqui, podia rolar. Nossa. E se deixar, a Mandinha é boa de papo, o Bispo Fé é boa de papo. Você vê que eu tô até mais quieto. Eu falei, bom, se esqueceu entrar na rota, mas nós vamos embora. E eu tava, enquanto eu tava escutando aqui a Bispa Fê, primeiro é uma aula, né? Nossa. Eu lembro uma conversa que a gente teve, eu tava grávida, e aí eu falei pra ela, Bispa, em nome de todas as mães que vão nascer ainda, escreve um livro, escreve um manual, tipo, né? E agora com essa mesa aqui, eu falei, pelo amor de Deus. Por favor. Agora tá até mais fácil agora. Pega alguém aqui, só transcreveu tudo que você falou e bora lançar. Porque, de fato, eu acho que, retomando só esse lance da igreja, é muito lindo ver o quanto que a igreja nos ajuda, nos forma, nos capacita. Nas limitações da minha mãe, a igreja supriu e hoje eu posso ser alguém melhor que a minha mãe, que é o que a palavra fala, que os filhos são flechas, que vão além, exatamente porque na igreja a gente tem esse tipo de formação, de mesa, de roda, de ouvir outras vozes que nos ajudam nos mesmos valores. Então, eu te encorajo, você que de repente está escutando aqui, a fazer parte de uma igreja, a estar nessa comunidade que vai te ajudar no relacionamento com a tua mãe, com os teus filhos, porque isso, sem dúvida, é fundamental, essa informação e essa formação que a gente tem aqui, não é? 100%, 100%. A igreja só agrega e não adianta. É uma responsabilidade. A partir do momento que você tem filhos, ensinar o caminho é um compromisso que a maternidade traz. Então, não existe mais opção de, eu não vou porque eu estou cansado. Quando você tem os teus filhos, você, inclusive, precisa ir por eles. Porque agora eu tenho bebê, é uma mudança sair de casa. Mas aquele ambiente, o teu filho precisa. Né? Então, Jesus que nos deu esse mandamento de sermos igreja. E a igreja é maravilhosa, gente. A igreja cura, a igreja liberta. Na igreja a gente faz amigos. Na igreja a gente constrói bons relacionamentos de uma vida inteira. Quantos anos que eu convivo com a Camila. Vi ela superando tantas coisas, casando, agora mãe, agora bispa, líder do ministério. A gente cresce juntos, né? É tão bom. A gente fala hoje da nossa visão, que a gente tem 40 anos de visão, a gente já tem uma geração renascer.
E a gente cresceu juntos. Eu conheço a Amandinha de criança mesmo, né? E isso é tão gostoso. Por que não fazer parte? Qual foi a mentira que te contaram sobre a igreja que não é a verdade do que a gente vive? Então, venha experimentar o que é fazer parte do corpo. O corpo cura mesmo, né? Como o dedinho está machucado, o corpo inteiro trabalha para curar, porque vê que está ferido. E quantas vezes, sem eu precisar falar nada, na igreja, a minha família espiritual percebeu que eu precisava, sem eu precisar falar nada, abrir a boca. Sim. E aí vem alguém e fala: bispo, posso orar por você? Olha, eu fiz esse bolo. Olha, Deus falou para eu orar pela tua vida. Posso hoje ficar com você? Um abraço, né? Um abraço. Claro que a gente tem uma cultura. Quantas vezes eu não fui curada por causa de um abraço? E hoje eu vejo, ai, bispo, seu abraço curou. Eu falo, epa, isso aqui eu aprendi. Então é lindo, às vezes um simples abraço. Tão bom, tão bom. Por que você vai afastar teu filho disso? Tem mães que querem impedir os filhos de irem para a igreja, porque ele vai ficar fanático. Quem te contou essa mentira? Eu tenho cara de fanática? Alguém aqui está com cara de fanática? Não. A espiritualidade, ela é poder. E nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Por que você vai matar a espiritualidade do teu filho? Porque a juventude, ela traz intensidade. Que seja intensidade espiritual, pelo amor de Deus. Você quer que ele seja intenso o quê? Nas drogas? Ele vai virar um zumbi. No esporte? Legal, só que ele também pode se exceder. E ele pode trazer as drogas juntos mesmo por causa do esporte. Sim. Né? Porque ele vai querer. Agora, se ele se exceder na espiritualidade, é ilimitado, ele não tem nenhum dano, sem contraindicações. Olha que maravilha. Né? É o único lugar que você pode ser intenso quanto você quiser. E isso não vai te trazer dano nenhum. Eu acho que precisa ter consciência com relação ao chamado ministerial. Precisa ser maduro para você oficiar ministerialmente, porque aí você está conduzindo, né? Então, você ser líder do O2, legal, mas você não vai pegar uma pessoa tão madura, às vezes ela vai ser dirigente de uma igreja, às vezes ela não está pronta, precisa estar preparada, porque o altar, eu falo, ele é risco de morte ali, você pode florescer ou você pode morrer ali, né? Porque o altar é um lugar muito sagrado. Ele é um lugar que você vai estar com um portal ali para os céus. E você precisa saber como é que você vai subir. Né? Precisa estar pronto para isso mesmo. Você precisa se preparar. Você estuda 4 anos para poder falar que você tem uma profissão, quanto mais para você ter um ministério. Né? Então, faça os cursos. Tem o Unirenascer, curso de teologia, estuda, se prepara com experiências também com Deus, e aí você vai estar pronto. Então, não isso, né? Agora, na espiritualidade, na vida espiritual, deixa teu filho mergulhar, sabe? Eu não entendo pais que, não, eu tenho medo, eu quero que ele curta a vida. Né? Que curtição é essa, Cá? Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para os pais. O que você traz dessa curtição que vai fazer falta na vida do teu filho? As baladas que você foi, as bocas que você beijou, as noitadas que você teve, você acha que isso vai fazer falta? Será? Né? Então, às vezes eu vejo pais impedindo a vida espiritual dos filhos pelo medo deles se transformarem em fanáticos. Pelo amor de Deus, sabe? Dá liberdade para o teu filho andar com Deus o quanto ele quiser. Deixa ele mergulhar na igreja, ele vai estar protegido ali de tanta coisa, tanta coisa. E a igreja nos desafia e nos instiga. Estamos duas aqui, pessoas que nasceram na igreja, são formadas, mas somos formadas na vida acadêmica. A Mandinha trabalha em multinacional, a gente vem de uma carreira profissional também. Por quê? Porque a igreja também sempre foi instigando isso em nós, esse crescimento e esse desenvolvimento. Não é bom? Então eu acho que isso fica um recado aí para os pais, né? Tem muitos pais que têm medo porque ouviram coisas, né? Então, deixa mergulhar. E se ele quiser ser um pastor, excelente coisa, almeja. Né? E é uma escolha maravilhosa. É o que eu desejo para os meus filhos, já falei para eles, né? E repito.
O mundo não está precisando, precisa de bons executivos, mas está precisando mais de pastores que amam a Deus. E é o que eu desejo para eles. E com esse convite a gente vai encerrando esse podcast. Delícia! Como eu falei, a gente poderia deixar aqui rodando, que a gente ia ter assunto, É verdade. ia conversar, ia falar. Mas quero agradecer demais a Bispa Fê de estar aqui entregando esse tempo, doando este tempo. Somos gratos não só pelo tempo, mas por toda a entrega de uma vida para ser referência para a minha geração, para uma nova geração que está vindo e tantas outras pessoas que de repente estão nos ouvindo aí e isso tenho certeza que vai ser relevante na tua vida. Obrigada. Agradecemos também a vida do apóstolo e da Bispa Sônia, que nos permite chamá-la de mãe também, de entrar nesse contexto maternal e viver assim a nossa vida com Deus. Obrigada pela entrega, pelo desenvolvimento. Adoro. Estou 100% à disposição, adoro o Ministério de Jovens da Igreja Renascer, é incrível, foi onde eu fui formada, onde eu cresci, nos acampamentos. Eu sou apaixonada por vocês, pela nossa visão. Vocês são incríveis. Contem comigo forever, para sempre. Aqui, ó. Amo vocês. É isso aí, ó, na descrição tem aí os nossos endereços no Instagram, os nossos canais para você participar, @RenascerTeamOficial, @O2Renascer, Igreja Renascer em Cristo, de portas abertas, esperando você. Que Deus te abençoe.